Pessoal, e a gente segue aqui com o programa Bom para Todos para falar sobre a dramática situação que vive hoje a Colômbia, com uma série de protestos que estão sendo reprimidos pela polícia colombiana com extrema violência. Até o momento, há o registro de 37 mortos, 222 vítimas de violência física, 110 feridos por ameaça de fogos, além de 831 prisões arbitrárias. Por conta dessa violência contra os manifestantes, a União Europeia e também a Organização das Nações Unidas criticaram a brutalidade das forças de segurança. Mas para a gente atualizar as notícias sobre os protestos na Colômbia, a gente conversa agora com Juan Pablo Tapiro, ele que é professor na Universidade de Cali, integrante da Coordenação de Relações Internacionais da Marcha Patriótica. Tudo bem, professor? Você consegue me ouvir? Oi, tudo bem? Sim, estou escutando bem. Professor, o jornalismo da Rede TVT está acompanhando aqui os protestos na Colômbia. A gente sabe, professor, que não se trata apenas de uma reforma tributária, já que ela já foi derrotada por conta da mobilização feita no país. Tem a ver aí com uma agenda neoliberal do governo conservador de Ivan Duque, que afeta principalmente os pobres, os negros e os índios do país. É isso, professor? Você poderia dar alguns exemplos aqui para a gente de como essa política neoliberal tem afetado a vida dos colombianos, professor? Sim, na verdade, assim, a reforma tributária era só a ponta do iceberg, né? Foi o detonante que levou novamente a que o povo colombiano retomasse as ruas muito massivamente, né? Mas é bom lembrar que não era só a reforma tributária. E a reforma tributária ela foi retirada depois de 4 dias são 5 dias de mobilização, de muita forte mobilização, mas também com uma forte repressão por parte do Estado, né? E ela foi retirada, mas na ideia ainda dela ser ajeitada e novamente apresentada. Então, a reforma tributária ainda aí está ameaçada. E isso, ela vem junto com uma reforma da saúde, com uma reforma trabalhista, com uma reforma do sistema de aposentadoria e também com um processo de privatização da educação no geral, né? Então, na verdade, a gente tem aqui na Colômbia o que a gente chama um paquetaço, né? Um conjunto de medidas que pretendem dar a ofensiva neoliberal, mas aprofundar as políticas neoliberais que começaram na Colômbia desde a década de 90, né? Então, você tem aí um primeiro eixo muito importante da mobilização que a gente está tendo no nosso país e que essa reforma e esse tipo de medidas chegam agora no pior momento em termos dos processos de pauperização da classe trabalhadora e, sobretudo, dos setores mais pauperizados da classe trabalhadora, né? Como resultante também da pandemia, mas, sobretudo, das respostas muito limitadas do governo Duque, né? Eu estava escutando o que vocês falavam do Brasil, e a gente plenamente solidário com a situação do Brasil, né? Hoje mais de 436 mil, né, mortos que tem lá, mas aqui nós já passamos mais de 80 mil, né? E tem uma resposta que não satisfaz nem em termos de saúde pública, nem em termos sociais, nem econômicos, e isso levou a aprofundar as desigualdades sociais e aumentar o nível da pobreza no nosso país. E isso é fundamental para entender as mobilizações, mas você também tem outros 2 eixos que estão juntos, que é a luta pela vida e a luta pela paz. É bom lembrar que na Colômbia se assinou um acordo de paz em 2016 e depois desse acordo que não tem sido por parte do Estado colombiano, especialmente por este governo do Duque, né, que representa o uribismo, né, você já teve mais de 1.000 lideranças sociais assassinadas e mais de 260 ex-guerrilheiros assassinados, né? Então, a gente estava esperando começar um novo momento na história da Colômbia e, na verdade, a gente o que tem é a continuidade da estratégia contra-insurgente que se expressa de diferentes maneiras no terrorismo do Estado e que tem ficado muito evidente para o povo colombiano, especialmente das cidades, que às vezes não sentia a força do conflito armado nas principais cidades, mas também para os olhos internacionais, né? Da truculência do Estado colombiano para responder às manifestações pacíficas que se estão dando e que já levamos mais de 2 semanas, né, nesse processo de mobilização. Então, é importante isso. É sim, a reforma tributária, mas com outro conjunto de medidas neoliberais e a defesa da vida e da paz, né? É isso que tem as pessoas na rua hoje, nesse momento, e que ficou muito mais crítica a situação com a resposta do Estado
com os elementos que você falava, né? Que na verdade os dados, segundo a fonte que você revise, né? Mas os dados podem ser ainda pior do que você estava falando, né? Ontem saiu um comunicado, o último comunicado do Conselho Nacional de Paralisação, e aí eles estão reportando mais de 50 mortes já, quase 600 feridos, em outras fontes chega a um registro de mais de 200 feridos, tem já mais de 30 pessoas que têm sido feridas nos olhos, alguns já perderam, né, alguns dos olhos, detenções arbitrárias, mais de 1.400, possíveis pessoas desaparecidas já são mais de 500, e infelizmente também temos mais de 20 casos já de violência sexual, né? O professor, você considera então que esses números relatados que chegam aqui para a gente, na imprensa brasileira, eles estariam subnotificados? É possível que isso, é provável, perdão, que isso esteja acontecendo, professor? Na verdade, inclusive, o que eu falei para vocês agora são números maiores, mas inclusive esses números podem estar subnotificados, né? Agora, certamente não dá para mais ocultar. O que você está tendo hoje, inclusive na repercussão da grande mídia internacional, é uma evidência dessa barbaridade, né? Alguns fazem um jogo de justificar, supostamente falando então, fazendo no vandalismo, né? Então, supostamente, a força do Estado estariam respondendo a ações de vândalos dentro das manifestações pacíficas, mas na verdade é uma ação que tem diferentes eixos dentro da contra-insurgência e dentro das práticas do terrorismo do Estado colombiano, que estão usando todo o seu repertório, né, de repressão agora nessas manifestações. Então, sim, nós temos inclusive nós temos um subregistro, né, aqui dentro das organizações de defensores de direitos humanos, a mídia alternativa, mas tem um esforço importante da Temblores ONG, do Indepaz, que são organizações muito sérias, né, que vêm acompanhando esses processos para tentar registrar. E agora, com a questão do celular e tal, fica muito fácil, afortunadamente, fazer esse registro. Não por acaso, já estão tentando também controlar as redes sociais, né? Nós estamos vivendo também ataques para manter a internet e as cidades, pior ainda, né? Nas cidades pequenas, no interior. E você também tem um ataque para retirar de notícias dentro de toda essa questão mediática aqui das redes sociais, né? Então, eles tentam de todas as maneiras tampar o que está acontecendo, mas não tem mais como ocultar, né? Não tem mais como negar o que está acontecendo. Mas sim, temos uma subnotificação, seguramente, daqui a um tempo, quando, certamente, consiga se acalmar um pouco a situação e comece um processo de reconstrução da verdade histórica deste momento que a gente está vivendo, desde 28 de abril, com certeza os dados serão ainda maiores, né? Seguramente ainda é muito que a gente não tem registro. Agora, professora, a situação na Colômbia aí na Colômbia se agravou muito nos últimos dias, após uma adolescente de 17 anos ter se suicidado. Antes do suicídio, ela relatou que 4 policiais da tropa de choque abusaram sexualmente dela durante a prisão. Esse trágico acontecimento provocou uma onda de protestos no sul da Colômbia e manifestantes chegaram a incendiar uma delegacia. Esse caso ele é muito grave, mas há registro também, né, professor, de várias mulheres que estão sendo abusadas por policiais durante esses protestos. Como que os direitos humanos, professor, estão acompanhando a prática desses crimes aí na Colômbia? Eu aproveito para falar aqui a nossas companheiras e companheiros que estão na defesa dos direitos humanos não têm descansado um minuto desde 28 de abril, né? É um esforço muito grande e realmente o tamanho da barbaridade que está fazendo este governo, este mau governo do Duque Uribe, é tão grande que realmente eles dificilmente conseguem dar conta de estar acompanhando o tempo todo o que está acontecendo, né? Eles tomam registro, eles fazem informes a cada tanto, né, do que está acontecendo e eles acompanham. Mas certamente isso vai para além, né? E isso, inclusive, por isso é tão importante para nós todo esse acompanhamento internacional, né? Instituições oficiais, das multilaterais, mas também essa possibilidade de difundir, né, na mídia alternativa, de chegar com as organizações sociais. Professor, acho que a conexão do professor também caiu. Ele está falando aqui sobre a dramática situação na Colômbia. Nesse momento ele falava sobre a questão dos direitos humanos.
Acho que nós já retomamos o contato com ele. É isso, É, professor? Você já me escuta? eu escuto, desculpa, nem me di conta que caí. Perfeitamente. Mas pode seguir, professor. Você estava falando da questão dos direitos humanos. Pode seguir. Sim, estava falando que, na verdade, eles têm tido um trabalho muito forte esses dias, né? Todos esses dias de mobilização, que tem sido uma situação muito tensa, muito difícil, porque não dão conta, né? Porque é demasiado abuso, demasiado excesso e demasiada arbitrariedade, né? Por parte das forças do Estado, e que aí tem sido muito importante e é chave todo esse processo de acompanhamento internacional, por parte de instituições como a própria Nações Unidas, mas também por governos democráticos, por mídias alternativas e por as próprias organizações dos povos, né? Organizações, movimentos sociais, forças políticas democráticas. Certamente, a situação de direitos humanos é muito complexa e a gente está tendo uns informes permanentes, né, da situação a partir da denúncia dos próprios manifestantes e que muitas vezes são em vivo, né, do que está acontecendo. Professor, os protestos aí na Colômbia eles já duram aí quase 28 dias, desde o dia 28 de abril. Além da reforma tributária, quais outras reivindicações vocês foram atendidos pelo governo até o momento? Como é que estão aí os diálogos com o governo conservador de Ivan Duque? Você pode trazer esse panorama para a gente, professor? Sim, são 20, né? São 20 dias. A gente está em 17 de maio, começou 28 de abril, né? Então, são já 20 dias de mobilização. Este é um governo não só conservador, mas como reacionário, né? É importante, né? Porque não se trata só de uma lógica conservadora de manter esta ordem, de reiterar direitos, que efetivamente tem, mas o que mais evidência ainda esta greve é isso, né? É a truculência e a irresponsabilidade e a lógica da contra-insurgência que se impõe, né, na prática das forças oficiais e paraoficiais, né? É muito importante porque novamente toma muita força as expressões do paramilitarismo, que alguns analistas e acadêmicos falavam que já tinha sido superado, que já tinha acabado, que estávamos em outro momento, e fazendo eco, inclusive, do que colocava o uribismo, e muitos outros falávamos que não era certo, que não era verdade, que você tinha aí uma estratégia que ela se apresentava de novas formas, mas ela se mantém, né? Que são as expressões civis armadas contra o povo organizado ou contra as expressões de defesa de direitos humanos, de defesa de direitos sociais e tal. Então, nós temos a primeira conquista deste movimento e, sobretudo, da juventude, né? Não é só a juventude, mas a juventude aqui tem sido protagonista deste processo, foi a retirada do projeto de reforma tributária. Temos que ficar atentos por lo que estava falando. Eles pretendem novamente voltar, ou por lo menos assim pretendiam, não sei neste momento, mas eles pretenderiam novamente voltar com uma reforma que tirasse, de repente, o mais forte que tinha sido criticado, mas para manter sua essência, né? Mas também renunciou o ministro de Fazenda nesse momento, que impulsou essa reforma, mas na verdade aí o presidente colocou aí outro homem que era também da mesma equipe que tinha apresentado a reforma. Então, na verdade, em uma mensagem clara de que manteria o mesmo espírito que já vinha trazendo e chamando um diálogo às forças com que ele já tem uma coalição de governo, né? Sem um diálogo com a oposição. O governo tem feito um movimento de não querer dialogar com o Conselho Nacional, com o Comitê, perdão, com o Comitê Nacional de Paralisação, e então começar a falar algumas coisas que ele vai fazer. Por exemplo, então ele falou que faria a gratuidade da educação superior para os estratos 1, 2 e 3, agora para o semestre que vem, e isso, na verdade, é uma conquista da greve, porque é uma resposta clara a um setor da juventude. Só que boa parte dessa juventude nem sequer está estudando, não tem nenhuma perspectiva de conseguir entrar na universidade pública, no ensino superior. E, além disso, a gente vem de um processo de precarização também dessa educação superior em todos os níveis, né? Técnico, tecnológico bom, já profissional, etc, né? Então, ele está tentando se colocar como umas medidas que ele toma desde o governo, mas sem dialogar com o Comitê de Paralisação Nacional e muito menos dialogar com os jovens que estão na primeira linha, né? Os jovens que estão nas barricadas, os jovens que são realmente quem tem mantido essa resistência aí de forma permanente todos os dias. A gente tem umas jornadas de mobilização muito importantes que têm acontecido, que são massivas, que são pacíficas. Amanhã a gente tem, amanhã não, na quarta-feira, a gente tem novamente um chamado para este tipo de mobilização,
mas certamente é uma juventude que tem estado o tempo todo em mobilização, pelo menos aqui em Cali, né? Cali que tem sido no centro da mobilização, mas que hoje também está muito forte em outras cidades, tanto das cidades principais como das cidades mais pequenas e do interior. Então, a gente está vivendo esse processo de levantamentos permanentes e sim, certamente o caso, por exemplo, que você estava comentando da Alison, detonou uma fúria social, mas que ela já vinha com outras expressões, porque este governo tem sido muito tolo, realmente, de não querer abrir-se a nenhum diálogo. Então, hoje a gente não tem diálogo. O Comitê de Paralisação Nacional tem expressado e a juventude nas ruas tem expressado. Só tem possibilidade de diálogo quando desmilitarizar as cidades, porque nós temos cidades como Cali que estão militarizadas, nós temos o tempo todo helicópteros da polícia e do exército voando sobre nós em toda a cidade, né, mas sobretudo nos pontos da resistência. Nós temos a ação do Esquadrão Móvel Antidisturbo, né, o Esquadrão da Morte, que a gente chama, atuando contra as barricadas todos os dias, mas também entrando de noite assassinar, né, que foi o que aconteceu várias vezes, pelo menos na nossa cidade, há uma semana, 2 semanas atrás, e que vem acontecendo também em outras cidades hoje. E então é a desmilitarização e é começar a assumir por parte do governo, efetivamente, que eles falam de um excesso da força, mas é muito mais que um excesso da força, né? É, na verdade, a brutalidade e o assassinato por parte das forças repressivas do Estado e das expressões paramilitares. Então, o Estado tem que reconhecer isso para começar um processo de reconstrução da verdade deste momento que a gente está passando. Essas são condições que a gente precisa ter na mesa para ter um mínimo de condições que a protesta deixe de ser reprimida para poder começar um diálogo, uma negociação, né? O governo fala de diálogo, as forças sociais e políticas falam de uma negociação sobre os diferentes pontos que, na verdade, já vem desde 21 de novembro de 2019, da greve que a gente fez naquela época, e que ainda estão com maior tensão, como estava falando, a partir da situação da pandemia, né? De ter aprofundado esses processos de desigualdade social. Então, nós estamos em uma suposta chamada do governo para o diálogo, mas o que se está falando é para dialogar precisam nas condições mínimas. E aí, o mais difícil é que o governo assuma isso, porque o governo tem mantido o tempo todo um discurso contra o suposto vandalismo, de reafirmar e reanimar as forças do Estado e de invisibilizar ou de minimizar as respostas dos civis armados para enfrentar também os manifestantes. Professor Juan, muito obrigada pela sua participação, nossa solidariedade a vocês e até uma próxima oportunidade, tudo bem? Muito obrigado, Nama, pelo convite. Muito obrigado a vocês por estar contando isso que realmente está acontecendo na Colômbia. E sim, aqui estamos à disposição quando vocês quiserem para seguir contando e para seguir difundindo o que realmente está passando aqui. Muito obrigado, viu? Que agradeço, professor.